7 orações poderosas para a prosperidade financeira. Por que, mesmo orando tanto, o milagre financeiro parece não chegar? Por que as minhas dívidas não acabam? Você se pergunta sobre isso? Já sentiu como se o céu estivesse em silêncio enquanto suas dívidas falam mais alto do que sua fé? Hoje, você vai descobrir o verdadeiro segredo espiritual que transforma a escassez em abundância e faz o impossível acontecer quando tudo parece perdido. Porque talvez o que você está enfrentando agora não seja o fim das suas finanças, seja o início do milagre que Deus está preparando em silêncio. Eu sei o que é orar esperando respostas, sentindo o peso do cansaço e o medo de não conseguir seguir. Também caminhei por desertos onde a fé parecia frágil, mas foi lá que aprendi que o ouro de Deus não se encontra nas mãos, está escondido dentro da alma. Tenho estudado profundamente sobre a prosperidade espiritual, não como promessa vazia, mas como caminho real de libertação. E o que vou revelar a seguir talvez mude completamente a forma como você entende a fé, o propósito e o poder de Deus sobre suas finanças. Porque a prosperidade divina não começa no bolso, começa no espírito. A jornada da fé e do ouro invisível. A verdadeira prosperidade não começa no dinheiro, nas oportunidades ou nas conquistas, mas no invisível que habita dentro de cada um de nós. Há um ouro escondido no coração, lapidado nas dores, forjado nas esperas e purificado nas orações silenciosas. Esse ouro é a fé. E quem descobre esse tesouro, aprende que nada do lado de fora pode derrotar alguém que brilha por dentro. Quando o mundo diz que é o fim, a fé sussurra que é apenas o começo. É nesse sussurro que o milagre nasce. Não no barulho das promessas humanas, mas no silêncio confiante de quem crê mesmo sem ver. A jornada da fé é diferente de qualquer outro caminho, porque ela exige passos firmes sobre o invisível. É andar por lugares onde o chão ainda não existe, mas acreditar que Deus o criará assim que você der o primeiro passo. Muitos esperam ter para crer, mas os que conhecem o verdadeiro ouro espiritual sabem que é preciso crer para ter. Prosperidade não é o acúmulo de riquezas, é o reflexo da comunhão entre o coração e o propósito divino. Quando a alma se alinha à vontade de Deus, até o deserto floresce. Deus nunca prometeu uma estrada sem desafios, mas prometeu presença em cada passo. E é essa presença que transforma a falta em fé, a dívida em dependência dele e a preocupação em confiança. O ouro invisível começa a brilhar quando paramos de medir o valor da vida pelas contas pagas e começamos a medi-lo pela paz que sentimos ao deitar, sabendo que o amanhã está nas mãos certas. A fé não é uma fuga da realidade, é a força que permite enfrentá-la com serenidade. Enquanto muitos olham para o que falta, o coração cheio de fé aprende a agradecer pelo que permanece. E é nesse simples ato de gratidão que o invisível começa a trabalhar. Porque onde há gratidão, o medo perde espaço. Onde há confiança, o caos não reina. O ouro invisível é essa chama que o tempo tenta apagar, mas que o Espírito Santo reacende toda vez que alguém decide continuar acreditando. É a luz que brilha no vale, a centelha que desperta mesmo quando tudo parece escuro. Cada oração é uma escavação nessa mina espiritual. Cada ato de fé é uma ferramenta que remove as pedras do desânimo, da dúvida e da autossabotagem. Há riquezas que não se contam em cifras, mas em experiências que transformam a alma. O verdadeiro ouro da fé é invisível, mas muda o que é visível. Quando o coração é restaurado, o exterior começa a refletir o novo brilho interior. O milagre não começa fora, ele brota dentro, como uma semente que germina no silêncio antes de romper a terra. Essa jornada é longa, mas recompensadora. Ela ensina que prosperar não é ter tudo o que se quer, é aprender a usar com sabedoria o que se tem. Deus não mede sucesso por quantidade, mas por fidelidade. A fé é o terreno fértil onde a abundância floresce, porque ela atrai aquilo que palavras não alcançam.
Quando o coração se torna rico de fé, a mente se abre para ideias, soluções e caminhos que antes pareciam invisíveis. O invisível de Deus não é ausência, é preparação. É nesse ponto que muitos desistem porque confundem espera com abandono. Mas quem compreende o ouro da fé sabe que o silêncio de Deus é o laboratório dos milagres. Enquanto você ora e parece que nada acontece, Ele está ajustando os bastidores, movendo corações, abrindo portas e lapidando seu caráter. A demora de Deus nunca é negativa, é pedagógica. Ele não retarda promessas. Ele amadurece quem vai recebê-las. O ouro verdadeiro não nasce pronto. Precisa passar pelo fogo para brilhar sem se quebrar. Há pessoas que buscam prosperidade como fuga, mas quem encontra o ouro invisível entende que prosperar é missão. É ter o suficiente para abençoar outros, para cumprir um propósito maior do que o próprio conforto. A abundância espiritual não é sobre acúmulo, é sobre fluxo. Deus enche as mãos daqueles que não têm medo de abri-las. E quem aprende a confiar nele descobre que nada se perde quando se entrega. Tudo o que é entregue a Deus volta multiplicado. A jornada da fé é o mapa do tesouro divino. Ela ensina a ver com os olhos da alma o que o mundo ainda não enxerga. Ensina a crer quando a lógica diz que não há saída. Ensina a esperar quando tudo dentro de você quer desistir. É nesse terreno da perseverança que o ouro invisível se torna visível. Quando o coração permanece firme, o invisível se manifesta. E o que antes era só promessa se transforma em testemunho. Se hoje você sente que a vida perdeu o brilho, lembre-se, o ouro ainda está aí, dentro de você. Talvez coberto por cansaço, talvez ofuscado pelo medo, mas ainda ali, intacto, esperando o toque da fé para voltar a reluzir. A jornada da fé não é sobre chegar rápido, é sobre chegar transformado. Porque quem descobre o ouro invisível entende que o maior milagre não é mudar as circunstâncias, é mudar o coração. E quando o coração muda, tudo muda. Quando o céu se cala e as dívidas falam, há momentos em que a vida parece um corredor estreito, onde cada passo ecoa o som das contas, das preocupações e das promessas que ainda não se cumpriram. Você ora, acredita, espera, mas o silêncio de Deus parece mais alto do que o barulho das suas lágrimas. É como se o céu tivesse fechado as janelas e a esperança começasse a se esvair junto com a fé. Nesses instantes, muitos se perguntam onde está Deus, por que Ele não responde, e o que significa esse silêncio que pesa mais do que qualquer palavra. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é linguagem divina. Ele fala em códigos que só o coração preparado consegue entender. Quando o céu se cala, é porque Deus está construindo algo que não cabe no agora. Ele não está distante, está operando de um jeito que o olhar humano ainda não alcança. O silêncio é o intervalo entre a semente e a colheita, o tempo em que a fé é testada e purificada. Enquanto as dívidas gritam e o medo tenta ocupar o espaço da fé, Deus trabalha em profundidade, lapidando a confiança e alinhando cada detalhe invisível. O que parece demora é, na verdade, precisão celestial. Ele não falha, apenas opera num tempo que não se mede por relógios, mas por maturidade espiritual. É fácil crer quando tudo está bem, mas é no silêncio que a fé revela sua verdadeira força. Quando você ora e o céu não responde, é ali que a fé deixa de ser teoria e se torna experiência. É ali que a confiança deixa de ser emoção e vira convicção. O silêncio é o fogo que prova a pureza do ouro espiritual que existe em você. E toda vez que você escolhe continuar acreditando mesmo sem ver, o inimigo perde força e o propósito de Deus se fortalece, porque o céu pode estar quieto, mas o trono continua ativo. Deus não se esquece de quem confia, mesmo quando o som da resposta não chega. As dívidas falam alto. Elas cobram, ameaçam, tiram o sono e tentam convencer o coração de que não há saída. Mas Deus nunca se deixa vencer pelo barulho do mundo. Ele fala baixo, mas sua voz transforma tudo. Enquanto as contas dizem acabou,
Ele diz: começou. Enquanto o medo repete: você não vai conseguir, ele sussurra: você vai vencer. E é nesse contraste entre o ruído da crise e o silêncio de Deus que o milagre começa a ser gestado. Muitos confundem o silêncio divino com rejeição, mas ele é prova de confiança. Deus não explica tudo para quem ainda não está pronto para compreender. O silêncio é o convite para mergulhar mais fundo, para deixar de pedir e começar a escutar. Quando o céu parece quieto, é porque Deus quer te ensinar a ouvir com o coração. A voz dele nem sempre vem em palavras, às vezes vem em paz. Às vezes vem em uma força que surge sem explicação. Em uma porta que se abre quando você já havia desistido. Em uma ideia que brota no meio do desespero. O silêncio de Deus é o campo onde a fé se multiplica. É o espaço entre o problema e a promessa, onde o Espírito trabalha moldando o caráter, preparando o milagre e ensinando a esperar. A espera dói, mas também cura. Ela revela o que realmente governa o coração, se é o medo do amanhã ou a confiança no eterno. Quando aprendemos a não interpretar o silêncio como abandono, começamos a enxergar a presença divina nas pequenas coisas, na respiração tranquila, na força que nos levanta mais um dia, no inesperado que acontece quando achamos que tudo acabou. Há milagres que só florescem no terreno do silêncio. Há bênçãos que só são compreendidas depois que aprendemos a ouvir sem exigir. Quando Deus se cala, Ele não está distante. Está te treinando para ouvir o som da fé. Porque o céu não responde à pressa, responde à confiança. E enquanto você permanece firme, sem desistir, o invisível começa a se mover. Cada lágrima, cada suspiro, cada oração não dita é registrada diante do trono. Deus não desperdiça dor, Ele transforma cada uma em direção. O silêncio é o intervalo do milagre. E se você está nesse momento, não tema. O céu não está vazio, apenas silencioso. E o silêncio dele não é um não, é um espere. O barulho das dívidas pode tentar roubar sua paz, mas há uma voz mais alta, a da fé, que sussurra que o impossível ainda é possível. Confie no tempo de Deus. Ele nunca chega atrasado, só chega completo. E quando o silêncio acabar, você entenderá que ele não estava em silêncio. Estava escrevendo o próximo capítulo da sua vitória. Raiz espiritual da escassez. A escassez não começa na conta bancária, começa na mente. Antes de faltar nas mãos, ela se instala no coração. É uma semente invisível plantada por crenças antigas, palavras negativas e medos que se repetem como herança silenciosa de geração em geração. Muitos acreditam que nasceram para lutar, que o dinheiro é difícil, que a prosperidade é privilégio de poucos. Mas a verdade é que a escassez é um estado espiritual, não uma sentença. Quando a alma se acostuma com o pouco, ela rejeita o muito. E quando o pensamento é moldado pelo medo, até as portas abertas parecem fechadas. Desde cedo somos ensinados a desconfiar da abundância. Crescemos ouvindo frases como: dinheiro não traz felicidade, quem tem muito fez algo errado, ou Deus ama o pobre. Mas Deus nunca exaltou a miséria. Ele sempre honrou a fidelidade. A escassez espiritual se alimenta dessas distorções. Ela convence o coração de que prosperar é pecado, quando na verdade é propósito. Porque prosperidade não é luxo, é missão. É ter o suficiente para viver com dignidade e abençoar outros com generosidade. O problema nunca foi o dinheiro, mas o lugar que damos a ele. A raiz da escassez se fortalece na mente que duvida, no coração que reclama e na boca que profetiza a derrota. Toda palavra é uma semente, e o que se planta na rotina se colhe na realidade. Quando alguém repete que não consegue, que nunca sobra, que tudo dá errado, está regando o solo da falta. O inimigo sabe disso e usa a repetição do medo para criar prisão espiritual. Por isso, o primeiro passo para romper com a escassez não é ganhar mais, é pensar diferente. A prosperidade não se conquista, se revela quando a mente se liberta.
Há pessoas que pedem prosperidade, mas ainda acreditam que não merecem prosperar. E o coração que não se sente digno não sustenta o que recebe. Deus não abençoa para envergonhar ninguém. Ele abençoa para confirmar um propósito. Quando o coração entende isso, o fluxo muda. A escassez perde força porque deixa de encontrar abrigo na alma. A transformação não começa quando o dinheiro chega, mas quando a mentalidade muda. A fé abre caminhos que o esforço sozinho não alcança. Muitos vivem aprisionados por pactos invisíveis com a falta. Promessas internas feitas em momentos de dor. Nunca mais vou confiar. Nunca mais vou tentar. Que se tornam muros contra a abundância. E o inimigo aproveita essas brechas para sustentar o ciclo da escassez. Ele sussurra que Deus não se importa, que o trabalho nunca será suficiente, que a sorte é para outros. Mas cada uma dessas mentiras é desfeita quando o espírito desperta para a verdade. Deus é fonte inesgotável, e quem confia nele nunca carece do essencial. A escassez também nasce da ingratidão. Quem olha apenas para o que falta perde a visão do que já possui. E aquilo que não é reconhecido enfraquece. Quando a alma é grata, ela se torna fértil. Quando ela murmura, ela se torna árida. A prosperidade divina exige olhos treinados para ver o bem mesmo em meio à luta. Porque a abundância começa no reconhecimento. Antes de multiplicar, Deus sempre pede que se conte o que se tem. Foi assim com a viúva de Sarepta, com os pães e peixes, com o azeite no vaso. A multiplicação nunca nasce do nada. Nasce do pouco que é entregue com fé. Romper com a escassez é declarar guerra contra o medo. É escolher acreditar mesmo quando o saldo é pequeno. É levantar os olhos para o céu e dizer: Senhor, eu confio em Ti mais do que nas minhas contas. É essa confiança que atrai direção, criatividade, oportunidades. Quando o espírito se alinha com o propósito divino, o favor começa a agir onde o cálculo falha. O que era dívida vira testemunho. O que era desespero vira milagre. Porque a escassez não resiste a um coração que confia. A raiz da escassez está em acreditar que Deus não é suficiente. E toda vez que a fé é substituída pelo medo, o fluxo é interrompido. Mas quando o coração entende que a fonte não é o emprego, o cliente ou o governo, e sim o próprio Deus, o ciclo se quebra. A abundância espiritual começa a se manifestar em pequenas vitórias, sinais sutis que anunciam o recomeço. E pouco a pouco, o invisível se torna visível. Você pode ter herdado a escassez, mas não precisa perpetuá-la. O poder de romper está na decisão de crer. A mente que se renova muda o destino. A fé que desperta muda o futuro. E quando você substitui a falta pela confiança, o que era prisão se transforma em passagem. Porque a raiz da escassez só permanece onde não há fé. E onde há fé, a abundância sempre floresce. O poder esquecido da gratidão no deserto. A gratidão é uma das forças mais poderosas do universo espiritual, mas também uma das mais esquecidas quando a dor aperta e o deserto se estende. Nos momentos em que o coração está cansado e os recursos parecem escassos, a primeira reação do ser humano é murmurar, questionar, reclamar. É natural, mas é justamente aí que muitos interrompem o fluxo da prosperidade. Porque a gratidão é a linguagem do céu. E onde ela é pronunciada, o impossível se move. A alma que aprende a agradecer no deserto encontra o caminho da abundância antes mesmo de chegar à terra prometida. A gratidão não nega a dificuldade, ela muda a forma como você a enxerga. Quando o coração decide ser grato mesmo na dor, ele passa a enxergar o propósito escondido em cada provação. O deserto é o lugar onde Deus treina os vencedores, e a gratidão é a arma que transforma o sofrimento em força. Enquanto muitos esperam a bênção para agradecer, os que realmente entendem o poder espiritual da gratidão agradecem para que a bênção venha. A gratidão é profética, ela anuncia o milagre antes que ele aconteça.
Há um poder oculto em dizer o obrigado quando nada parece funcionar. É como acender uma luz em meio à escuridão. A energia muda, a mente se eleva, o coração se realinha com o Criador. O ingrato enxerga apenas o que perdeu, o grato reconhece o que permaneceu. E é essa diferença que atrai o favor divino. Deus se manifesta com mais intensidade onde há reconhecimento, porque a gratidão é o som da fé viva. É o testemunho silencioso de quem confia no plano mesmo sem entender o processo. O deserto não é o fim, é a escola da fé. Nele, a gratidão é o teste mais difícil e mais importante. Quando tudo falta, agradecer é um ato de guerra espiritual. É declarar que o poder de Deus é maior do que a crise, que o amor dele é mais forte do que a dor. É dizer: Senhor, eu te louvo mesmo aqui, mesmo sem ver, porque sei que estás comigo. É essa postura que muda a atmosfera. O grato atrai luz em meio à escuridão, e onde há luz, as trevas não prevalecem. A gratidão é também uma forma de multiplicação. Jesus, antes de multiplicar os pães e peixes, agradeceu. Ele não murmurou pelo pouco, ele celebrou o que tinha. O resultado foi abundância. Esse é o segredo. O que é consagrado com gratidão, se multiplica. O que é entregue com queixa, se perde. Deus não responde à reclamação, ele responde à fé. E a gratidão é fé em movimento, fé com voz, fé que canta mesmo sem música. Muitos não prosperam porque vivem contando o que falta em vez de abençoar o que têm. A gratidão abre os olhos para perceber que o pouco já é o suficiente para Deus começar o milagre. A viúva de Sarepta só viu o azeite multiplicar quando ofereceu o pouco que tinha com fé. O mesmo azeite que parecia inútil se tornou o início da abundância. Assim também é na vida espiritual. O pouco que se entrega com gratidão se transforma em mais do que o suficiente. Ser grato no deserto é reconhecer que o tempo da espera é sagrado. Que cada dia de escassez é uma lição disfarçada. Que cada aparente atraso é, na verdade, uma proteção. O deserto ensina a depender, e a gratidão transforma essa dependência em aliança. Quando o coração aprende a agradecer por tudo, inclusive pelas perdas, ele deixa de ser refém das circunstâncias. A alma se torna livre, e o livre sempre prospera. A gratidão também é cura. Ela desarma o medo, neutraliza a ansiedade e devolve ao espírito o equilíbrio que o desespero rouba. É impossível manter o coração amargo e próspero ao mesmo tempo. Onde há amargura, o fluxo para. Onde há gratidão, o fluxo se renova. Por isso, a abundância não está nas mãos de quem acumula, mas de quem agradece. O grato enxerga oportunidades onde outros veem limites. Ele transforma o ordinário em extraordinário. Deus se move com mais força em corações que sabem agradecer, mesmo que com lágrimas. Porque o agradecimento genuíno é a confissão de que Ele ainda é suficiente. O deserto, por mais árido que pareça, se torna fértil quando a boca pronuncia palavras de louvor. O agradecimento é a chuva espiritual que faz brotar esperança em terra seca. E quem agradece antes de receber, já está vivendo o milagre antes de vê-lo acontecer. A gratidão é a chave que muda o tom da vida. Ela transforma o desespero em calma, a dúvida em certeza, a escassez em expectativa. Quando você escolhe agradecer no deserto, está dizendo a Deus: eu confio em Ti mais do que nas circunstâncias. E essa confiança abre os céus. Porque o deserto não é lugar de permanência, é passagem. E os gratos sempre atravessam mais rápido. Eles não esperam o oásis para louvar. Louvam e o oásis aparece. A prosperidade começa no coração que entende que o agradecimento é mais poderoso do que a queixa, que a fé cresce onde há reconhecimento, que o deserto não é o fim, mas o cenário onde Deus mostra que pode fazer brotar água da pedra e pão do nada. A gratidão é o eco da fé madura, e toda vez que você escolhe agradecer, o céu responde: ainda estou aqui. O segredo das mãos que multiplicam. As mãos que multiplicam não são as mais fortes nem as mais rápidas, são as mais fiéis.
são as que não retêm o que Deus manda entregar e não desperdiçam o que Deus coloca nelas. Há um segredo espiritual por trás de toda a multiplicação: o trabalho que nasce da fé e o propósito que sustenta o esforço. Prosperar não é apenas resultado de ação, é consequência de uma aliança entre diligência e confiança. Quando o coração trabalha em harmonia com o céu, até o simples se torna extraordinário. A mão que dá, recebe. A mão que serve, prospera. E a mão que confia, nunca fica vazia. Esse é o princípio que o mundo tenta inverter, mas o reino de Deus confirma todos os dias. Quando o trabalho é movido por fé e gratidão, ele se torna uma forma de adoração. O esforço deixa de ser pesado. O cansaço se transforma em propósito. Deus não multiplica o ócio, mas abençoa o esforço que nasce do amor e da fé. Cada atitude feita com intenção pura se torna uma semente espiritual que Ele mesmo faz crescer. As mãos que multiplicam não são apenas instrumentos de trabalho, mas canais de bênção. Tudo o que Deus entrega nelas tem destino: abençoar. E é justamente quando elas se tornam generosas que o fluxo da prosperidade se estabelece. O segredo é entender que o dinheiro não é um fim, mas um meio. Ele é um mensageiro que transporta o resultado da fé e da sabedoria. O servo fiel não é dominado pelo que possui. Ele domina o que tem, porque sabe que tudo é empréstimo divino. A escassez começa nas mãos fechadas. Quando o medo assume o controle, o homem passa a segurar o que deveria liberar. E o que não flui, apodrece. Deus abençoa o movimento, e o movimento nasce da confiança. Quando você oferece o seu tempo, o seu talento, a sua generosidade, está permitindo que a lei da multiplicação se cumpra. A Bíblia nunca fala de multiplicação na inércia. Sempre há entrega, sempre há fé, sempre há movimento. E é nesse movimento que o milagre acontece. As mãos que multiplicam são guiadas pela sabedoria. Elas sabem o momento de plantar, o tempo de colher e a hora de descansar. Elas entendem que a prosperidade não é velocidade, é constância. Não é quantidade, é propósito. O segredo não está em quanto se tem, mas em como se usa o que se tem. Deus não abençoa o desperdício, mas honra o zelo. Ele multiplica o que é administrado com discernimento. Por isso, antes de pedir mais, é preciso ser fiel no pouco. É o pouco bem cuidado que se torna muito nas mãos de Deus. As mãos também refletem o que o coração carrega. Se há generosidade dentro, há abundância fora. Se há egoísmo, há bloqueio. Prosperar é alinhar o interior ao exterior. É permitir que o coração e as mãos falem a mesma língua. Quando um coração puro move uma mão generosa, o céu responde. A prosperidade divina não vem apenas para enriquecer, vem para ampliar a capacidade de servir. Porque Deus confia mais a quem Ele sabe que vai compartilhar. Todo milagre financeiro é uma parceria entre o esforço humano e o favor divino. Você planta, mas é Deus quem faz crescer. Você trabalha, mas é Ele quem abre as portas. Você constrói, mas é Ele quem mantém de pé. O verdadeiro segredo das mãos que multiplicam é reconhecer que, no fim, nada é seu, é dele. E quando Ele é o dono, o resultado é abundância. Muitas vezes, o trabalho parece infrutífero e as mãos cansam de semear sem ver retorno. Mas é aí que a fé precisa agir como âncora. O que é feito com fé nunca é em vão. Deus observa o esforço invisível, a paciência silenciosa e a perseverança diária. Ele vê cada semente e nunca deixa uma delas morrer no solo do tempo. O retorno pode demorar, mas virá. E quando vier, virá dobrado. As mãos que multiplicam não apenas constroem, elas curam. Porque prosperar também é curar a relação com o que se tem. É encontrar equilíbrio entre esforço e confiança, entre dar e receber. Quando você entende que o seu trabalho é uma extensão da vontade de Deus, ele deixa de ser fardo e se torna missão. E toda missão sustentada pelo céu
carrega a unção da multiplicação. O segredo está em continuar sem endurecer o coração. As mãos que não desistem são as que o céu usa para operar milagres. Deus multiplica o que é feito com propósito, abençoa o que é feito com amor e sustenta o que é feito com fé. As mãos que perseveram na entrega, mesmo cansadas, são as que ele mais confia. E é por isso que, quando todos param, quem continua, prospera. A multiplicação não é um evento, é um estilo de vida. É o resultado de mãos limpas, corações abertos e fé constante. Quando você entende que seu trabalho é o altar e suas mãos são as ferramentas do milagre, o céu se move. Porque onde há fidelidade, há multiplicação. E onde há multiplicação, há propósito cumprido. Oração da libertação financeira. Senhor, eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, cansado das tentativas humanas e dos caminhos que me levaram ao mesmo lugar. Tu sabes das dívidas que me cercam, das angústias que me apertam e das vozes que tentam me convencer de que não há saída. Hoje, eu coloco tudo isso aos Teus pés, porque sei que nenhuma prisão é forte o bastante para resistir ao Teu poder. Liberta-me da escravidão financeira, não apenas nas contas, mas nas crenças que me limitaram por tanto tempo. Rompe, Senhor, as correntes invisíveis da escassez que me ensinaram a temer o amanhã. Eu sei que a verdadeira libertação começa dentro. Por isso, cura minha mente das palavras negativas que ouvi e das que eu mesmo repeti. Apaga do meu coração toda a culpa que me faz acreditar que não sou digno da Tua prosperidade. Ensina-me a confiar no Teu tempo, a descansar na Tua vontade e a trabalhar com sabedoria, sabendo que cada semente plantada com fé se tornará colheita. Liberta-me, Senhor, de toda a ansiedade disfarçada de preocupação. Quero aprender a viver um dia de cada vez, sem carregar o peso do futuro, porque o amanhã pertence a Ti. Senhor, eu Te peço que o Teu Espírito Santo entre nas áreas da minha vida onde as dívidas moram. Que Tua luz entre nos papéis, nas contas, nas negociações, nas oportunidades e nos meus pensamentos. Que cada centavo, cada dívida, cada decisão financeira seja tocada pela Tua mão. Eu entrego a Ti o que não consigo controlar, porque sei que o controle nas Tuas mãos é descanso nas minhas. Onde há bloqueio, abre caminho. Onde há dívida, cria solução. Onde há vergonha, derrama graça. Onde há desespero, planta esperança. Pai, eu também Te peço que me livres da raiz espiritual da escassez. Que todo ciclo de falta, herdado ou criado, seja quebrado agora em nome de Jesus. Cancela as palavras que lançaram sobre mim e minha família, palavras de fracasso, de limitação e de medo. Eu declaro que essas vozes não têm mais autoridade sobre mim. A partir de hoje, só a Tua palavra define quem eu sou e o que eu posso viver. Eu não sou escravo da dívida, eu sou filho da promessa. Eu não vivo pela falta, eu vivo pela fé. Ensina-me, Senhor, a honrar o que tenho, a administrar com sabedoria o que me confias, a ser fiel no pouco, para que eu seja digno do muito. Dá-me um coração generoso, para que eu nunca retenha o que deveria semear. Que minhas mãos não sejam presas pelo medo de perder, mas guiadas pela confiança de que tudo o que entrego com fé volta multiplicado. E se for preciso, muda o meu relacionamento com o dinheiro. Que ele nunca seja um ídolo, mas sempre um instrumento de bênção. Senhor, visita também as minhas emoções. Tira de mim o peso da vergonha de dever, o medo de não conseguir, o cansaço de recomeçar. Transforma o fardo em aprendizado e a dívida em testemunho. Que cada centavo pago seja um símbolo da Tua fidelidade. Que cada recomeço seja a prova viva de que Tu ainda fazes milagres. Eu creio, Senhor, que o tempo da libertação chegou. O tempo de sair da escravidão e caminhar rumo à abundância. Eu declaro que, em nome de Jesus, toda força contrária à minha prosperidade cai por terra. Que o trabalho das minhas mãos seja abençoado. Que portas se abram, que ideias surjam, que pessoas certas apareçam e que a provisão chegue de formas inesperadas.
Eu escolho crer que tu és o Deus que transforma pouco em muito e impossibilidades em testemunhos. Eu não andarei mais pelo medo, mas pela fé. Senhor, que esta oração seja o início de um novo ciclo. Que o passado seja redimido, que o presente seja sustentado e que o futuro seja próspero e leve. Que tudo o que eu viver daqui em diante reflita o teu propósito e não a minha limitação. Eu entrego a ti as minhas mãos, o meu tempo e a minha vida financeira. Que o teu nome seja glorificado em cada vitória e reconhecido em cada conquista. E quando eu olhar para trás, Senhor, quero enxergar as marcas da tua intervenção. Quero ver o impossível acontecendo, as contas pagas, o coração em paz e o propósito cumprido. Porque sei que a libertação não é apenas o fim das dívidas, é o início da liberdade. A verdadeira prosperidade nasce quando o espírito é liberto. E hoje, pela fé, eu declaro, sou livre. Em nome de Jesus, amém. Oração da sabedoria e da estratégia divina. Senhor, eu me aproximo de ti não apenas para pedir bênçãos, mas para pedir direção. Porque prosperidade sem sabedoria se perde, e riqueza sem propósito se transforma em peso. Eu te peço, Pai, que derrame sobre mim a tua sabedoria divina, aquela que vem do alto e ilumina caminhos onde a razão não alcança. Quero pensar com tua mente, escolher com teu discernimento e agir segundo a tua vontade. Ensina-me a administrar o que tenho, a planejar o que virá e a confiar em ti mesmo quando eu não entender o processo. Dá-me, Senhor, a clareza para enxergar oportunidades escondidas onde outros veem obstáculos. Que eu saiba ouvir a tua voz no meio do barulho das minhas preocupações. Faz calar o medo que me impede de agir e desperta em mim o espírito de estratégia, aquele que transforma pequenas ideias em grandes resultados. Eu sei que o milagre não é sorte, é sabedoria aplicada com fé. Por isso, dá-me inteligência espiritual para reconhecer o tempo certo de plantar, de esperar e de colher. Senhor, coloque em mim um coração ensinável, disposto a aprender o que ainda não sei e a desaprender o que me limita. Tira de mim o orgulho de achar que posso sozinho e me ensina a depender de ti em cada decisão. Abre a minha mente para soluções criativas, estratégias que venham da inspiração do teu espírito. Que eu não desperdice o que me confias, nem tema o novo que preparaste para mim. Mostra-me onde investir o meu tempo, o meu talento e os meus recursos, e que tudo o que eu fizer gere frutos que glorifiquem o teu nome. Eu te peço também, Senhor, que me dês discernimento para lidar com pessoas, que eu saiba reconhecer quem vem de ti e quem vem para distrair. Que a minha mente seja protegida contra conselhos vazios e promessas falsas. Livra-me de todo engano disfarçado de oportunidade e de todo atalho que me afasta do teu propósito. Que minha intuição espiritual esteja viva, sensível, atenta à tua voz. Que cada decisão que eu tomar seja um passo firme sobre o caminho que preparaste para mim. Senhor, ensina-me a distinguir entre o que quero e o que preciso. A sabedoria é o filtro da fé, e eu quero viver por escolhas que te honrem, não por impulsos que me desviem. Que o meu trabalho seja inspirado pela tua visão, que meus projetos nasçam da tua direção, que meus sonhos estejam alinhados ao teu propósito, porque não há prosperidade fora da tua vontade. Não há segurança fora da tua palavra. Coloca sobre mim, Senhor, o espírito de José, que mesmo no cativeiro soube interpretar sonhos e encontrar soluções onde ninguém via saída. Dá-me a visão de Neemias, que planejou cada detalhe e reconstruiu o impossível. Concede-me a sabedoria de Salomão, que pediu entendimento antes de pedir riqueza e recebeu ambas. Ensina-me a ser como Davi, que antes de lutar te consultava, e como Daniel, que prosperava mesmo em terras estranhas porque tinha um espírito excelente. Senhor, eu quero prosperar com propósito. Não quero apenas sobreviver, quero gerar frutos que permaneçam. Quero que cada escolha reflita tua sabedoria.
que cada decisão financeira seja uma semente espiritual plantada com fé e razão. Ensina-me a não confundir precipitação com fé, nem acomodação com espera. Mostra-me o equilíbrio entre agir e confiar, entre planejar e descansar, entre fazer e entregar. Eu te peço também que renoves minha mente para que eu pare de repetir padrões que me atrasam, que eu não viva refém de erros antigos, mas guiado por uma visão nova. Que o passado não me prenda e que o futuro não me assuste. Que eu viva o presente com foco, com coragem e com fé. Que minhas ideias sejam inspiradas e meus passos guiados. Que cada decisão traga paz, porque onde há a tua paz, há a tua presença. Senhor, faz com que a tua sabedoria se manifeste nas pequenas coisas. Que eu saiba ouvir antes de responder, planejar antes de agir e orar antes de decidir. Que eu entenda que prosperar é caminhar em harmonia. Contigo, não correr atrás do que o mundo chama de sucesso. Ensina-me a ser prudente sem ser medroso, ousado sem ser impulsivo, confiante sem ser arrogante. Que eu aprenda a ouvir mais a tua voz do que as minhas emoções. E quando o resultado vier, Senhor, que eu saiba reconhecer que foi tua mão que me conduziu. Que eu nunca me glorie no resultado, mas te glorifique pelo processo. Porque a verdadeira sabedoria não é saber o que fazer, mas saber ouvir quando o céu fala. E hoje eu te peço, Pai, fala comigo. Mostra-me o teu plano, guia-me com tua luz e faz de mim um instrumento de prosperidade, não para o meu orgulho, mas para o teu propósito. Em nome de Jesus, eu declaro que a sabedoria divina habita em mim, que a estratégia do céu governa meus passos e que o favor de Deus me acompanha em cada decisão. Que tudo o que eu tocar com fé e discernimento frutifique, porque a mão de Deus está sobre mim. Amém. Oração da multiplicação e das portas abertas. Senhor, Tu és o Deus que faz o pouco se tornar muito. A Tua palavra diz que, onde há fé, o impossível se dobra, o fechado se abre e o estéril floresce. Por isso, hoje eu te apresento tudo o que tenho, o meu trabalho, o meu tempo, as minhas ideias, as minhas sementes, o pouco que está em minhas mãos, e declaro que nas tuas mãos isso se transformará em abundância. Tu multiplicas não apenas os recursos, mas as oportunidades, e fazes crescer aquilo que é plantado com fé. Que cada esforço, cada passo, cada ato de confiança se torne semente viva diante do teu altar. Senhor, eu te peço que sopre sobre as minhas áreas estagnadas. Onde nada cresce, sopra teu fôlego. Onde há bloqueio, sopra tua força. Onde há portas fechadas, sopra teu poder. Que o teu vento leve embora a poeira do desânimo e traga o perfume do novo tempo. Eu não quero viver apenas de tentativas, quero viver de resultados abençoados. Faz prosperar o que foi planejado com fé. Abre os caminhos que estavam escondidos. Abençoa as conexões certas e elimina tudo o que não vem de ti. Pai, ensina-me a reconhecer as portas que tu abres e a não forçar as que tu fechaste. Dá-me sensibilidade espiritual para entender o teu tempo e coragem para atravessar as oportunidades sem medo. Que eu não seja paralisado pela dúvida nem guiado pela pressa. Que cada decisão seja firmada sobre a tua direção. Abre as portas que levam ao propósito e fecha as que afastam de ti. O que for teu para mim, ninguém impedirá. O que não for, livra-me com amor. Eu te peço também, Senhor, que multipliques a sabedoria no uso do que já me deste. Que eu saiba gerir com responsabilidade o que recebo, porque a multiplicação começa no cuidado. Que eu seja um bom administrador, um bom servo e um bom semeador. A tua palavra diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Que essa promessa se cumpra em mim. Que cada atitude correta, cada escolha guiada pela fé e cada gesto de generosidade se tornem o terreno onde o teu milagre floresce. Senhor, sopra sobre o meu trabalho.
que ele produza mais do que o esforço natural permitiria. Multiplica as ideias, os talentos, os resultados e os frutos. Que o meu suor não seja apenas cansaço, mas investimento no propósito que tu plantaste em mim. Onde há limitação, coloca criatividade. Onde há resistência, coloca favor. Onde há desânimo, coloca unção. Que as portas do sustento, da inspiração e da provisão se abram diante de mim e permaneçam abertas pelo teu poder. Eu te peço, Pai, que toda semente de fé lançada, mesmo que em lágrimas, germine sob tua luz. Que cada oração feita em silêncio encontre resposta no tempo certo. Que cada ato de generosidade volte multiplicado em paz, em força, em prosperidade. Tu és o Deus que transforma deserto em jardim, escassez em colheita. E hoje eu creio que o tempo da multiplicação chegou. Eu entrego a ti não apenas o que quero, mas o que sou. Que minha vida seja campo fértil, onde tua presença habite e teu propósito floresça. Senhor, abre também as portas que levam além do que eu posso imaginar. Portas de crescimento, de novos projetos, de relacionamentos abençoados, de oportunidades alinhadas à tua vontade. Tira de mim a mentalidade da sobrevivência e me ensina a viver a mentalidade da abundância. Que eu não tema o novo, porque o novo vem de ti. Que eu não me apegue ao que passou, porque o que está por vir é maior. E quando as portas se abrirem, Senhor, guarda o meu coração da soberba. Que eu nunca confunda prosperidade com mérito. Que eu entenda que tudo vem de ti, e que a verdadeira riqueza é permanecer dependente da tua presença. Que eu saiba reconhecer o teu mover em cada detalhe, e que toda conquista me aproxime ainda mais de ti. Eu declaro, em nome de Jesus, que as portas se abrem agora, portas de oportunidade, de sabedoria, de provisão e de propósito. Que o que estava travado flua, que o que estava retido se libere, que o que estava invisível se revele, e que a multiplicação alcance cada área da minha vida, não para minha glória, mas para que o teu nome seja exaltado através de mim. Senhor, abençoa os meus passos e sela este tempo com tua presença. Porque quando tu abres uma porta, ninguém fecha. Quando tu decides multiplicar, nada pode conter. E quando tu moves o invisível, o impossível se torna realidade. Hoje, eu escolho crer. E onde há fé, há movimento. Onde há movimento, há milagre. Em nome de Jesus eu declaro: as portas estão abertas e a multiplicação começou. Amém. O mistério do coração livre. Existe uma chave invisível que abre o fluxo da verdadeira prosperidade. Um coração livre. Livre do medo, da culpa, da inveja e do apego. Um coração assim não é dominado pelo que tem, nem escravizado pelo que deseja. Ele entende que nada do que é material o define, e por isso vive em paz, mesmo quando o bolso ainda não reflete o sonho. A liberdade interior é o ponto de partida para toda a abundância duradoura. Porque Deus não confia grandes bênçãos a corações aprisionados, mas àqueles que aprenderam a não servir ao dinheiro, e sim a servir com ele. A prisão do apego é uma das maiores causas da estagnação espiritual. Muitos pedem prosperidade, mas estão presos ao medo de perder. O medo trava o fluxo da fé, e onde há medo, o milagre não floresce. O coração livre, ao contrário, entende que tudo o que se entrega com fé retorna multiplicado. Ele não se agarra àquilo que Deus pede, porque confia que o que é entregue no altar volta como testemunho. A fé não retém, a fé libera. O que se segura por medo morre nas mãos, mas o que se oferece com amor ganha vida. A verdadeira liberdade não é ter o controle de tudo, é descansar sabendo que o controle está nas mãos certas. Quando o coração é livre, a mente se aquieta, as comparações cessam, as pressões diminuem e a alma reencontra o ritmo do céu. Um coração livre não gasta energia tentando provar valor, porque sabe que seu valor vem de Deus, não das posses. Ele entende que prosperar é consequência de viver alinhado ao propósito. E quando o propósito é claro,
o dinheiro deixa de ser peso e se torna ferramenta. O coração livre é generoso, e a generosidade é a linguagem dos céus. Quem dá com alegria abre caminhos invisíveis. Cada ato de bondade, cada semente lançada, cada gesto de compaixão cria um eco espiritual que volta em forma de favor. A mão generosa é movida por um coração liberto. E quem vive com o coração leve nunca teme o amanhã, porque sabe que o suprimento vem da fonte inesgotável de Deus. Há pessoas que possuem muito, mas vivem como se tivessem pouco, porque o medo de perder as aprisiona. E há outras que ainda têm pouco, mas vivem em paz, porque sabem que estão no caminho certo. A liberdade não está no quanto se tem, mas no quanto se confia. O inimigo tenta aprisionar a mente com ansiedade e o coração com ganância. Mas a fé quebra esses grilhões. Quando o coração é livre, a bênção encontra espaço para permanecer. Deus não deseja apenas encher mãos, deseja libertar corações. Porque o verdadeiro milagre não é quando o dinheiro chega, é quando o medo vai embora. A prosperidade espiritual começa quando aprendemos a confiar sem controlar, a dar sem calcular, a esperar sem reclamar. A vida se torna mais leve e o céu começa a agir sem obstáculos. A liberdade interior é o terreno fértil onde a providência divina floresce. Senhor, dá-nos esse coração livre, livre para confiar, livre para servir, livre para descansar em Ti. Que nenhum apego material substitua Tua presença. Que nenhuma preocupação nos roube a paz. Que possamos trabalhar com propósito, planejar com sabedoria e viver com leveza. Ensina-nos a prosperar sem perder a essência, a crescer sem nos afastar de Ti, a receber sem nos tornar prisioneiros do que recebemos. Um coração livre é também um coração curado. Ele perdoa com facilidade, porque entende que segurar mágoas é desperdiçar energia. Ele abençoa os outros sem invejar, porque sabe que a bênção alheia não diminui a sua. Ele compartilha o que tem, porque confia que sempre haverá mais. O coração livre é o que vibra com o sucesso dos outros, porque sabe que a graça de Deus é infinita e que não existe escassez no reino. E é nesse estado de liberdade que a prosperidade encontra morada estável. Porque onde há paz, há sabedoria. Onde há sabedoria, há direção. E onde há direção, há resultados. Deus conduz com segurança aqueles que não se deixam dominar pelo medo. O livre obedece sem hesitar, doa sem pesar e confia sem duvidar. A alma liberta é o maior canal de bênção que o céu pode usar. Por isso, o mistério do coração livre é este: quem não é escravo de nada pode ser dono de tudo. Porque a verdadeira posse está na confiança, não na acumulação. E quando o coração descansa em Deus, as portas do favor se abrem naturalmente. A fé ocupa o espaço que o medo deixava, e a abundância flui sem resistência. Esse é o segredo que muitos buscam e poucos entendem. Prosperar é consequência da liberdade interior. Senhor, que o Teu Espírito continue libertando cada área do nosso coração. Que não haja correntes escondidas nem apegos silenciosos. Que nada seja mais forte do que a Tua vontade. Que, livres de todo peso, possamos viver a plenitude da prosperidade que vem de Ti, leve, constante e eterna. Testemunhos da fé que gera abundância. A fé verdadeira não é teórica, é viva. Ela deixa marcas, transforma histórias e gera testemunhos que o tempo não apaga. Quando alguém escolhe acreditar mesmo no escuro, algo se move no invisível. O céu responde a cada ato de confiança, e o impossível começa a tomar forma. Os testemunhos da fé que gera abundância não nascem em momentos de conforto, mas nos vales da escassez, nos dias de aperto, nas noites em que a alma parece sozinha. É ali, quando a fé é o único recurso, que Deus mostra que nunca abandona quem crê. Há quem tenha perdido tudo e, em vez de se entregar à desesperança, decidiu continuar orando. Essas pessoas não apenas sobreviveram, elas floresceram em meio à seca. Porque quando o mundo diz "acabou", Deus sussurra
estou começando. Um homem endividado, sem saída, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu não tenho mais nada, mas ainda tenho fé. Em poucos meses, portas se abriram, oportunidades surgiram, e o que era dívida virou testemunho. O milagre não aconteceu porque ele merecia mais que os outros, mas porque ele acreditou quando tudo gritava o contrário. Há também a mulher que não tinha nada além de um pequeno negócio e uma grande fé. Ela orava todos os dias, pedindo a Deus não apenas dinheiro, mas sabedoria. E o Senhor a ensinou a administrar, a sonhar com responsabilidade, a trabalhar com propósito. Hoje, ela sustenta sua família com dignidade e ajuda outros a prosperar. A fé dela não multiplicou apenas recursos, multiplicou sentido. Porque abundância não é ter de sobra, é ter o suficiente para abençoar. Os testemunhos da fé mostram que o milagre começa quando a confiança ultrapassa o medo. A mulher do fluxo de sangue acreditou que um simples toque bastava. O centurião confiou em uma palavra. Pedro, mesmo após uma noite inteira de fracasso, lançou as redes de novo. A diferença entre a derrota e o milagre foi a fé. E essa fé continua viva em cada um que decide tentar mais uma vez, mesmo cansado, porque sabe que a voz de Deus vale mais do que as evidências contrárias. A abundância gerada pela fé não é apenas material, é emocional, espiritual e relacional. Ela cura a mente, pacifica o coração e abre o entendimento. Há quem tenha recebido curas que o dinheiro não podia comprar. Há quem tenha visto relacionamentos restaurados, dívidas quitadas, novos caminhos surgindo de forma inexplicável. Em cada testemunho, o mesmo padrão. Quando o homem se entrega, Deus se revela. Quando a fé é colocada em prática, o invisível se torna real. A fé que gera abundância é perseverante. Ela não depende do resultado imediato. Ela confia mesmo quando o milagre parece atrasar. É uma fé madura, que aprendeu que a demora de Deus nunca é rejeição, é preparação. Cada não aparente é um desvio de proteção. Cada espera é uma construção. E cada milagre é o resultado de uma fé que não desistiu no meio do processo. Senhor, desperta em nós essa fé viva, prática, inabalável. A fé que não se rende à dúvida, que não negocia princípios, que não mede tua fidelidade pelas circunstâncias. Que nossos testemunhos sejam sementes de esperança para quem duvida, faróis para quem está perdido e lembretes de que tu ainda operas no impossível. Que cada conquista venha acompanhada da consciência de que foi tua mão, e não a nossa, que abriu o caminho. E se alguém agora ouve esta mensagem e pensa que é tarde demais, que as portas se fecharam e que o milagre não virá, que o teu espírito sopre fé renovada nesse coração. Mostra que ainda há tempo, ainda há chance, ainda há promessa. Porque enquanto há fôlego, há propósito. E enquanto há propósito, há esperança. Os testemunhos da fé não são apenas histórias do passado. Eles estão acontecendo agora. Cada vida que se rende a Deus se torna uma página viva do poder divino. Cada pessoa que se levanta após a queda é um lembrete de que o reino continua ativo. E você, que ouve essas palavras, também faz parte disso. Sua história pode ser o próximo testemunho. Sua fé pode ser o próximo milagre. Deus não escolhe os mais fortes para abençoar. Ele fortalece os escolhidos. Ele transforma o improvável em instrumento, o pequeno em gigante, o fracasso em plataforma. A fé é o ponto de partida de toda a abundância, e a obediência é o solo onde ela floresce. Quando essas duas forças se unem, nada pode impedir o mover do céu. Por isso, não olhe mais para o passado com culpa, nem para o futuro com medo. Olhe para o presente com fé. Porque o mesmo Deus que multiplicou pães e peixes, que abriu mares e ressuscitou sonhos, ainda opera hoje e está pronto para transformar a sua vida em mais um testemunho vivo de que a fé verdadeira sempre gera abundância. A aliança com o céu da prosperidade. Chega um ponto na caminhada em que orar já não é apenas pedir, é se comprometer. A verdadeira prosperidade não nasce da repetição de palavras,
mas da entrega total do coração. Fazer aliança com o céu é declarar que não se quer apenas bênçãos, mas relacionamento. É dizer a Deus: eu não quero o que tens, eu quero a ti. E é a partir dessa entrega que o fluxo da abundância começa a se manifestar. Porque o céu não se abre para quem busca riquezas passageiras, mas para quem deseja viver a vontade eterna do Criador. A aliança com o céu é o pacto que transforma a fé em propósito. Ela muda a motivação por trás de cada sonho e dá sentido ao trabalho, ao esforço e à espera. Quando um coração firma aliança com Deus, tudo o que era disperso se alinha. A vida deixa de ser movida por ambição e passa a ser guiada por missão. A busca deixa de ser pelo ter e se transforma em ser. Ser fiel, ser íntegro, ser canal de bênção. Prosperidade nesse nível não é o resultado de um pedido, mas o fruto natural de uma vida em obediência. Essa aliança não se faz com palavras bonitas, mas com atitudes. É nas decisões diárias que se prova a fidelidade. É no momento em que ninguém vê, nas escolhas silenciosas, que Deus mede a profundidade do compromisso. O homem que honra Deus na escassez é o mesmo que será exaltado na abundância. O que é fiel no pouco é testado e aprovado para o muito. E quando o céu reconhece essa fidelidade, o favor divino se torna permanente. A aliança com o céu também redefine o significado de prosperar. Porque prosperar, aos olhos de Deus, é viver em equilíbrio. É ter o suficiente para si e o coração aberto para os outros. É saber que a prosperidade material é uma ferramenta espiritual. Deus não entrega recursos apenas a quem sabe ganhar, mas a quem sabe repartir. A abundância é confiada àqueles que entendem que o verdadeiro tesouro está em servir. Quando o propósito é abençoar, o fluxo nunca cessa. Senhor, eu te entrego a minha vida, os meus planos, as minhas finanças, os meus dons e os meus caminhos. Eu firmo contigo uma aliança de fidelidade e confiança. Que cada decisão minha seja uma extensão da tua vontade. Que o que vier às minhas mãos sirva para sustentar minha casa e alcançar outras vidas. Que eu nunca transforme a bênção em ídolo, nem o sucesso em distância. Faz-me lembrar todos os dias que o Senhor é a fonte, e que longe da fonte, tudo seca. Pai, ensina-me a viver em pacto contigo, mesmo quando for difícil. Que a minha fé não dependa das circunstâncias, mas da certeza da tua presença. Que eu não te adore apenas quando a colheita vier, mas também quando o solo parecer estéril. Dá-me um coração constante, que não negocia valores por conveniência. Que eu te obedeça não pelo medo de perder, mas pela gratidão de te ter. Eu quero fazer parte da geração que prospera com propósito. A geração que usa os frutos da prosperidade para expandir o bem, para curar feridas, para espalhar esperança. Quero que o teu reino se manifeste através da minha vida, que as minhas ações falem mais alto do que as minhas palavras, que cada conquista seja uma prova viva de que o teu favor repousa sobre os que permanecem fiéis. A aliança com o céu é um caminho de ida sem volta. Quem entra nesse pacto entende que nada pode ser maior do que Deus, nem o sucesso, nem o poder, nem o dinheiro. E é exatamente por isso que os céus confiam. Porque onde há entrega, há expansão. Onde há fidelidade, há multiplicação. E onde há pacto, há proteção. Aquele que vive em aliança com o céu, caminha sob o abrigo da promessa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa é a base da prosperidade verdadeira, a que não se perde com o tempo, porque está enraizada na eternidade. Quando o coração pertence a Deus, o resto é consequência. A paz se torna constante, o propósito se torna claro e a vida ganha direção. A escassez perde autoridade, porque o pacto com o céu não depende da economia da terra. Ele depende da fidelidade divina, e essa nunca falha. Senhor, eu reafirmo hoje a minha aliança contigo.
Que tudo o que sou e o que possuo te glorifique. Que a minha vida seja o reflexo da tua fidelidade. Que em cada conquista o mundo veja a tua mão. Que em cada queda vejam a tua graça. Que em cada recomeço sintam o teu amor. Porque estar em aliança contigo é viver em segurança. É saber que, ainda que tudo mude, o teu pacto permanece. E enquanto eu permanecer firme nesse compromisso, sei que nada me faltará. Porque o céu honra quem escolhe viver em aliança. E essa é a promessa que transforma a vida. Quando o homem entrega o coração, Deus entrega o impossível. A bênção final. O milagre está a caminho. Chega o momento em que o coração sente que algo mudou. Não é apenas emoção, é percepção espiritual. O peso se transforma em leveza, o medo em certeza e a alma entende. O milagre já começou. Tudo o que foi orado, cada palavra lançada com fé, cada lágrima que caiu em silêncio, está agora diante de Deus. E o céu não ignora a fé sincera. O que parecia esquecido está sendo reorganizado. O que parecia perdido está sendo restaurado. O que parecia impossível está sendo preparado. Porque Deus nunca fica em silêncio quando o coração confia. O milagre não é um evento distante. Ele é um processo que já está em andamento. Muitas vezes ele não começa com um sinal visível, mas com uma mudança interna. É quando o coração se acalma que o invisível começa a se mover. Deus trabalha primeiro no que não se vê, para depois revelar o que se espera. E se você chegou até aqui, é porque Ele está prestes a cumprir o que prometeu. A jornada de fé, de orações e de entrega abriu uma porta que ninguém poderá fechar. O milagre caminha na direção da fé, e a fé abre espaço para o sobrenatural. Tudo o que o inimigo tentou travar está sendo destravado agora. Cada dívida, cada obstáculo, cada ciclo de escassez está perdendo força diante do poder de Deus. Ele não esqueceu as suas orações. Ele apenas esperou o tempo certo para que o milagre não fosse apenas uma bênção passageira, mas um testemunho eterno. O que ele está fazendo é maior do que o pedido. É mais profundo do que o sonho. É mais transformador do que o esperado. O tempo da espera foi o tempo da lapidação. O deserto que parecia castigo foi o campo do treinamento. As lágrimas que caíram foram o regador da colheita que vem aí. Nenhuma dor foi desperdiçada. Nenhuma oração foi ignorada. Tudo cooperou para preparar você para receber o que está chegando. Porque Deus não entrega promessas a corações despreparados. Ele forma o coração para sustentar a promessa. Agora, o ciclo muda. O que era provação se torna propósito. O que era peso se torna testemunho. Senhor, eu te agradeço porque o teu agir nunca falha. Agradeço porque mesmo quando eu duvidei, tu permaneceste fiel. Agradeço por cada lição, cada espera, cada silêncio que agora faz sentido. Eu creio que o teu tempo é perfeito e que nada acontece fora do teu plano. Que esta bênção final seja o selo da tua presença sobre mim. Que o milagre que chega não apenas transforme minha vida, mas toque todos à minha volta, para que saibam que tu és Deus. Pai, eu te peço que continues movendo o invisível. Que as respostas comecem a se manifestar. Que o favor encontre quem perseverou. Que o sustento chegue onde havia escassez. Que a cura toque quem estava cansado. E que a paz se instale onde antes havia ansiedade. Que cada porta que precisa ser aberta se abra agora. E que nenhuma força contrária consiga fechar o que o Senhor decretou. O milagre está a caminho. Ele vem silencioso, mas firme, invisível, mas real. E quando se manifestar, será impossível negar que foi o céu que moveu as peças. A presença de Deus não se limita a um momento. Ela continua na vida de quem decide permanecer fiel. E o maior sinal de que o milagre está próximo é a paz que invade o coração antes mesmo da resposta chegar. Deus vai surpreender você, não como quem cumpre um pedido, mas como quem revela um propósito. Ele não vem apenas resolver um problema,
Ele vem inaugurar uma nova fase. Uma fase em que a fé é madura, a prosperidade é constante e o coração é livre. O que antes te prendia agora se torna degrau. O que antes te atrasava agora te empurra para o destino. O milagre não está vindo de longe. Ele já está aqui. Ele se manifesta no renovo da tua fé, no brilho da tua esperança e na certeza de que o amanhã será diferente. Porque o Deus que começou a boa obra vai completá-la. Ele não falha, não atrasa e não esquece. Ele apenas prepara. E quando ele decide agir, nenhum poder humano consegue impedir. Por isso, descanse o coração. Pare de olhar para o que falta e comece a agradecer pelo que vem. O céu está em movimento. O tempo da colheita chegou. As orações se tornaram resposta e a promessa se transformou em realidade. O milagre está a caminho. E agora nada poderá detê-lo. Amém.